Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar hoje nosso curso de eletromagnetismo a nível superior e nessas aulas criar uma intuição em vocês de quando usar o cálculo quando necessário para resolver problemas físicos. Vamos começar nossa primeira aula então falando sobre a lei de Coulomb, ou Coulomb em francês. Aqui nós temos duas definições importantes. Primeiro, que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca de uma partícula que faz com que ela experiencie uma força na presença de um campo elétrico, que nós vamos ver na aula 2. E a força elétrica é uma força de atração ou repulsão que uma partícula carregada exerce uma na outra. Nós vemos aqui embaixo a lei de Coulomb expressa matematicamente, e de acordo com a lei de Coulomb, qualquer dois objetos que possuam carga vão atrair ou repelir um ao outro com uma força elétrica que é diretamente proporcional a cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. E nós vemos aqui que a nossa carga elétrica tem ao redor dela valores absolutos. Isso porque ela indica que a magnitude da força sempre será positiva. No Sistema Internacional de Medidas, a força elétrica é dada por Newton, a carga por Coulomb, a distância por metro, e aqui embaixo nós temos a nossa constante de proporcionalidade, que é dada por essa unidade de medida. Nós também podemos representar no Sistema Internacional ela por quilograma, metro cúbico, por Coulomb ao quadrado, segundo ao quadrado. Mas claro que essa aqui é mais usada. E para facilitar os nossos cálculos, nós vamos arredondar, então, a nossa constante de proporcionalidade com esse valor, que é uma aproximação bastante boa. E por mais que essa seja uma parte mais fácil, é muito importante nós relembrarmos alguns conceitos. Então, os prótons, eles têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons possuem carga neutra. Quer dizer o quê? Que a soma das cargas nos nêutrons é zero. Quando nós temos cargas de mesmo sinal, essas cargas vão se repelir. Isso acontece então com cargas positivas e positivas ou negativas e negativas. E quando nós temos cargas com sinais opostos, essas cargas elas vão se atrair. Aqui embaixo nós temos a nossa representação do átomo. Nós vemos aqui no primeiro átomo que nós temos mais prótons do que elétrons. Então nós dizemos que esse objeto aqui possui carga positiva, ou que ele está positivamente carregado. Vamos escrever isso aqui. Positivamente carregado. Aqui ao contrário nós temos mais elétrons do que prótons. Então nós dizemos que o nosso objeto ele possui carga negativa. Então ele está negativamente carregado. E quando nós temos um objeto que possui o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, nós dizemos que esse objeto aqui ele é neutro. Então a soma das suas cargas é zero. Nós também temos os condutores e os isolantes. Os condutores são objetos onde as cargas fluem facilmente por eles, como acontece com os metais, e os isolantes são objetos onde as cargas tendem a não fluir neles, como acontecem com borracha, madeira, plástico e alguns outros materiais isolantes. E como o Coulomb ele é uma constante bastante grande de carga elétrica, nós geralmente vamos usar esses prefixos métricos aqui quando nós trabalhamos com cargas elétricas. Então, só para relembrar os principais, nós temos o milli, que é 10 a menos 3, o micro, que é 10 a menos 6, o nano, que é 10 a menos 9, e o pico, que é 10 a menos 12. Por exemplo, se nós tivermos 8 microcoulomb de carga, é a mesma coisa que dizer que nós temos 8 vezes 10 na menos 6 coulomb de carga. 3 picocoulomb vai ser 3 vezes 10 na menos 12 Coulomb de carga. E aqui embaixo nós temos então o valor da nossa carga elementar. Lembrando que prótons e elétrons possuem o mesmo valor de carga. A gente só representa eles de uma maneira diferente. Então prótons vai representar a carga como sendo positiva e os elétrons a carga como sendo negativa. Vamos fazer alguns exemplos para a gente pegar bem essa teoria então que a gente acabou de ver. Ele nos diz o seguinte: uma partícula possui uma carga de 8 microcoulomb e está a 2 metros de outra partícula que possui uma carga de menos 3 microcoulomb.
Ele pergunta qual é a força elétrica entre elas e a força é atrativa ou repulsiva. Vamos extrair os nossos dados então. Nós temos que a nossa carga, vamos chamar de Q1, é de 8 vezes 10 na menos 6, e a nossa segunda carga, que vamos chamar de Q2, é menos 3 vezes 10 na menos 6. Essas duas cargas aqui estão separadas por uma distância de 2 metros. E o problema quer saber qual é a força elétrica entre essas duas cargas. Bom, esse problema aqui é apenas uma aplicação da expressão que a gente viu lá em cima. Então vamos copiar a nossa expressão. Substituindo os valores, nós temos a nossa constante de proporcionalidade, que vale 9 vezes 10 na 9, multiplicado por o valor absoluto da primeira carga, que é 8 vezes 10 na menos 6, multiplicado pelo valor absoluto da segunda carga. Então, isso aqui vai virar positivo. 3 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido, então, pela distância ao quadrado. Bom, 9 vezes 8 vezes 3 dá 216 vezes 10. Agora nós somamos os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6, nós vamos ter um expoente negativo de menos 3. Tudo isso aqui dividido por 4. Isso aqui é a mesma coisa do que 0,0216 dividido por 4. Isso aqui vai nos dar um valor de 0,0054 newton. Passando essa vírgula para lá, nós podemos também representar esse valor como sendo 5,4 vezes 10 na menos 3 newton. E sabemos que menos 3 é mili, então também podemos representar esse nosso valor por 5,4 milinewton. E aí está, então, a nossa resposta. Vamos para o nosso exemplo número 2. Opa, eu esqueci de responder a segunda pergunta. A força é atrativa ou repulsiva? Olha só, nós temos uma carga positiva aqui e outra carga negativa aqui. Então, nós temos uma carga positiva e a outra negativa. Então, essa força aqui vai ser atrativa, né? Porque nós sabemos que cargas e sinais opostos se atraem. Agora sim, vamos para o nosso exemplo número 2. Ele nos fala: um pedaço de lã é esfregado em uma barra de vidro, ambos estando eletricamente neutros no início. Uma carga de 800 nanocoulomb é transferida entre eles, e depois são colocados a 20 centímetros de distância. Qual que é a força elétrica entre eles? A força é atrativa ou repulsiva? Olha só, se a gente atrita um pedaço de lã com a barra de vidro e eles estão trocando 800 nanocoulomb de carga entre eles, quer dizer que um dos objetos vai ficar com uma carga negativa de 800 nanocoulomb e o outro objeto vai ficar com uma carga positiva de 800 nanocoulomb. Então, nós também temos os valores das nossas cargas aqui. Um vai ficar negativamente carregado e o outro vai ficar positivamente carregado. A distância, depois que esses objetos são separados, é de 20 centímetros, que é igual a 2 metros. Lembre-se que a gente tem que usar metros no sistema internacional para fazer esse problema. E está pedindo, então, qual que é a força elétrica entre esses dois objetos depois que eles são separados. Mais uma vez, é só aplicarmos a nossa expressão que vimos no início da aula. Isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos 9 vezes 10 na 9, multiplicado por 800 vezes 10 na menos 9, porque é nanocoulomb, multiplicado também por 800 positivo vezes 10 na menos 9, né? Porque são valores absolutos. Divididos pela distância ao quadrado. Multiplicando aqui o 9 pelo 800 pelo 800, vai nos dar um valor de 5.760.000 vezes 10, 9 mais menos 9 mais menos 9,
menos 9, dividido por 0,04. Nós podemos arrastar a vírgula que está aqui atrás, aqui para frente. Então, nós vamos ter o valor de 5,76 vezes 10 na menos 3 aqui, dividido por 0,04. Fazendo isso aqui na calculadora, nós vamos obter um valor de 0,144 newtons. Então, esse aqui vai ser o valor da nossa força elétrica. E a força é atrativa ou repulsiva? Mais uma vez, nós temos uma carga negativa e a outra carga positiva. Então, mais uma vez, nós temos cargas de sinais opostos. Então, a força entre essa atração, quer dizer, a força entre esses dois objetos vai ser uma força atrativa. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Ele nos diz, dois objetos, um com uma carga de menos 2 nanocoulomb e outro com 8 nanocoulomb, são colocados em contato e depois são separados por uma distância de 3 metros. Mais uma vez, qual é a força elétrica entre eles e essa força vai ser atrativa ou vai ser repulsiva? Olha só, pessoal, aqui nós temos então dois objetos entrando em contato. Um objeto possui menos 2 nanocoulomb e o outro objeto que o problema nos deu possui valor positivo de 8 nanocoulomb. E esses objetos aqui, eles vão ser colocados em contato. O que acontece quando a gente coloca dois objetos que possuem cargas diferentes em contato? Essas cargas nos objetos vão se igualar. Então, o que a gente precisa fazer aqui é saber qual que é a média que nós vamos obter depois que esses objetos entram em contato. Então, a média aqui vai ser, na verdade, a soma desses dois dividido por 2. Então, vamos ter menos 2 mais 8 dividido por 2. Isso aqui dá 6 dividido por 2, 3 nanocoulomb positivos. Então, depois que esses objetos entram em contato, cada um desses objetos vai ficar com 3 nanocoulomb de carga cada um. Mais uma vez, o que precisamos fazer é somente aplicarmos a nossa equação que vimos lá no começo da aula. Substituindo os valores, nós temos a constante de proporcionalidade, que vale 9 vezes 10 na 9, e as duas cargas possuem 3 nanocoulomb, que vai dar 3 vezes 10 na menos 9, multiplicado também por 3 vezes 10 na menos 9. Tudo isso aqui dividido, então, por 3 ao quadrado. Então, temos 9 vezes 3 vezes 3, isso aqui nos dá 81 vezes 10. Aqui 9 mais menos 9, 0, então sobra o menos 9, dividido por 3 ao quadrado, 9. Fazendo essa conta aqui, nós chegamos a 9 vezes 10 na menos 9 newton. Menos 9 é a mesma coisa que nano, então nós podemos representar essa resposta como sendo 9 nanonewtons. Então, essa aqui vai ser a força elétrica entre esses dois objetos. E que ele nos pede, a força elétrica, ela é atrativa ou repulsiva? Bom, depois do contato, nós ficamos com duas cargas positivas. Então, a gente sabe que positivo com positivo, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, aqui a força vai ser repulsiva. Espero que tenham entendido e nos vemos na aula 2. Até mais!